livres. Ele é um homem de Deus que tem despertado uma geração com identidade, com um propósito para avançar, para crescer. E hoje você vai ser profundamente abençoado pela vida dele. Eu tenho o privilégio, desde os 16 anos de idade, ser influenciado, inspirado pela vida dele. Eu, a minha casa, a minha família. Pastor, que é o seu rebanho, o senhor possa ser usado de uma forma muito poderosa. E os 10 mil, você pode ter certeza que essa galera dos radicais livres aqui vai abraçar, vai para cima, porque são jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Livres! Livres! São uma galera que tem identidade em Cristo, viu, pastor? Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Bom, eu tenho que discordar do pastor Ricardo, porque eu não sou visitante nesse lugar. Pode até parecer, mas não sou. Mas amém. Muito feliz de ver todo mundo aqui novamente. Estávamos aqui ontem, estamos aqui hoje. Temos algo da parte de Deus para compartilhar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você já foi abençoado. Mas vai ser mais ainda. Fala para o do outro lado, fica firme até o final. Porque verás a glória de Deus. E falando em glória de Deus, irmãos, nós estamos no ano da restituição. E eu creio que esse é um assunto, que esse é um momento de restituirmos e valorizarmos a questão da glória de Deus. Mas antes de falar da glória de Deus, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11. Verso 7. Olha o que Paulo, aqui escrevendo sobre um outro contexto, que não é o que eu quero compartilhar, mas tem algo aqui muito poderoso para nós aprendermos. Verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Então, veja. Aqui Paulo está falando duas coisas muito importantes para a sua vida e para a sua eternidade. Em nome de Jesus, presta atenção nisso. Então, a primeira coisa que Paulo está falando é que existem dois tipos de glória. A glória do homem e a glória de Deus. São duas coisas completamente distintas. E eu não quero pegar aí o contexto do que ele colocou isso, um dia talvez a gente compartilhe sobre isso, mas eu quero pegar só isso. Existe glória de Deus, existe glória do homem. Eu quero ler mais um texto, está lá em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 23. E olha o que a palavra de Deus diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então olha o que Paulo está falando. Primeiro ele diz que existe glória do homem, que é diferente de glória de Deus. Depois ele está falando que por causa do pecado, todos, sem exceção, carecem. Ou seja, foram destituídos. Não tem a glória de Deus. Então o que sobrou para a humanidade é a glória do homem. Agora, o que significa glória? Nós precisamos entender o que é glória. Glória é esplendor, é brilho, é riqueza. Então, uma é a riqueza do homem. Uma é o esplendor que chama a atenção do homem. E outra, completamente diferente, é a glória de Deus. É o que chama a atenção de Deus. É o que representa Deus. É a riqueza de Deus. São duas coisas completamente diferentes e mais. Paulo está falando que essa parte aqui, nós perdemos quando pecamos. Agora, a boa notícia é, Jesus veio trazer boas novas.
E faz parte das boas novas o quê? Jesus vai restituir a glória de Deus na sua vida e na minha vida. Nossa, você não entendeu o que eu falei. Eu vou explicar novamente. Presta atenção aqui. A glória do homem é aquilo que chama a atenção do homem. Aquilo que é riqueza para o homem. Aquilo que os olhos do homem olham e falam, eu quero isso. A glória de Deus é aquilo que chama a atenção de Deus. A riqueza divina, aquilo que Deus olha e fala, bom, isso é muito bom. Acontece que essa glória de Deus, Paulo diz que nós perdemos quando pecamos, lá no Éden. Todos foram destituídos dessa glória, e agora o que nos chama atenção são coisas do homem. Mas, então nós não temos acesso àquilo, o homem deixou de ter acesso à glória de Deus, mas eu disse para você o seguinte, que as boas novas do Evangelho é que Jesus vai restituir a glória de Deus para você e para mim. Você não entendeu ainda. Vou falar novamente, Jesus vai restituir a glória de Deus para você e para mim. Agora você está começando a entender. A riqueza divina, o esplendor divino, aquilo que anima Deus, aquilo que os olhos de Deus se colocam, Jesus vai falar que agora é possível. O pecado tirou a glória de Deus, mas Jesus vai restituir isso. E esse é o ano da restituição. É o ano da restituição da glória de Deus para você. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer glória de Deus ou glória do homem? Agora, o que é glória? O que isso representa? A glória de Deus, ela aponta para quê? A glória do homem aponta para quê? Vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Vamos ver um exemplo disso. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 16. Deixa eu te contar aqui o contexto do texto. Quando Deus libertou o povo de Israel para levá-los para a terra prometida, Canaã, Deus estabeleceu uma forma de governo. Era um governo de um presbitério, que eram os anciãos, representantes de cada tribo, e reuniam e tomavam as decisões. Mas depois chegou um tempo que o povo de Deus, por que Deus não estabeleceu um rei para o povo dele? Porque o povo de Deus já tem rei, chama-se Jesus Cristo. Mas acontece que o povo, olhando as nações em volta, um dia o povo chegou para Samuel e falou assim, nós queremos um rei como as nações têm. Ou seja, a glória do homem chamou mais atenção o povo de Deus do que a glória de Deus. E aí Samuel, que era o profeta da época, ele ficou muito ruim com isso. Foi orar e Deus falou, não tem problema, aceita o que o povo está falando. E aí o que Deus fez? Deus levantou Saul. Foi o primeiro rei de Israel. E Saul era tudo aquilo que o povo de Israel olhava para as outras nações e enxergava nos seus reis. Deus então levantou alguém meio cópia, meio referencial das outras nações, porque isso é o que o povo de Israel pediu para ele. Um rei como as outras nações. E esse Saul começou a governar, reinar, e chegou num tempo que Deus falou, olha, já deu, já basta. Não dá mais para ele governar. Em outras palavras, Deus disse, eu espero que o povo tenha entendido que o padrão das outras nações não é um padrão para o meu povo. E aí ele resolveu levantar alguém diferente do padrão das nações. E aí ele fala para Samuel e fala, olha, você vai lá na casa de Jessé, e eu escolhi alguém lá para ser rei de Israel. E aí Samuel vai. E agora é o texto aqui, vamos ler aqui. 1 Samuel capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 4.
Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: veja que Samuel foi ali para levantar um rei. Ninguém sabia, só Samuel sabia disso. E aí ele chama, porque Deus falou para ele: da casa de Jessé. Então ele chama Jessé e todos os seus filhos. E aí Jessé chega, o patriarca, o ancião da casa, e começa a mostrar os filhos dele para Samuel. Jessé não sabia que Samuel estava ali para ungir um rei. E ele foi mostrando os seus filhos, como é a tradição, como era o costume dos judeus, começando do mais velho para o mais novo. E aí sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo. Eliabe era o filho mais velho de Jessé, que era irmão mais velho de Davi. Eliabe disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então olha, aqui nós começamos a entender o que é glória do homem e o que é glória de Deus. Então Samuel, um homem de Deus, um homem que conversava com Deus, tinha intimidade com Deus. Quando vê Eliabe, ele fala: esse só pode ser o rei. Olha a aparência do sujeito. Olha o tanto que ele é bonito, olha o tanto que ele é alto. Só pode ser ele. E aí ele querendo ungir, Deus fala: para aí, Samuel. E aí Deus fala algo aqui muito poderoso. Ele diz o seguinte: você está olhando para a aparência dele. O homem vê isso. Ou seja, a glória do homem é a aparência. A glória do homem é aquilo que o meu olho, o seu olho natural vê, enxerga. Isso é glória humana. A glória humana, então, é aparência. Mas aí Deus fala o seguinte: eu vejo além da aparência. Eu vejo o coração. E a aparência é pouco importante para mim. O importante é o coração da pessoa. Então, ou seja, a glória do homem é aparência. A glória de Deus é coração. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus está dentro. Porque não é com visível aparência que é o reino de Deus. O reino de Deus é dentro. Porque Deus se preocupa com dentro. A aparência natural pouco importa para Deus. O que importa é como é o seu coração. Então a glória do homem é aparência. A glória de Deus é coração. Fala para o seu irmão: você está mais para a aparência ou mais para o coração? Pergunta para o outro do outro lado: e você? Olha, irmãos, eu sei que muitos aqui só sobra o coração, porque a aparência... Se tem alguém feio do seu lado, fala assim: fique em paz, Deus não está preocupado com sua feiura, não. Sabe, olha aqui para mim agora. Quando eu chego num lugar que tem muita gente feia, eu bato palmo. Primeiro, eu faço parte desse grupo. Segundo, Deus está olhando para os feios. Os bonitos. Bom, deixa para lá os bonitos. Mas aí, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não pode falar para a pessoa que está do seu lado que ele é feio, fala assim: tenha fé, você vai longe. Fala para ele: você vai longe. Você está no grupo que Deus escolhe. Oh, Deus. Então deixa eu fazer aqui um paralelo das características dessa glória do homem. Em primeiro lugar, Deus escolheu primeiro Saul porque ele era um representante de como eram os reis das nações. E quem era Saul? O cara mais alto de todo Israel. Mas não era só alto,
era muito bonito. E esse homem alto e bonito, com muita aparência, onde ele chegava não tinha jeito de escondê-lo. Sabe aquela pessoa que chega e não tem jeito de escondê-la? Todo mundo olha e fala, pois é, isso era Saul. Mas esse cara que representa a glória do homem, certa vez ele foi para uma batalha, Deus abençoou. E quando ele voltou da batalha, sabe o que ele fez? Ele não levantou um altar a Deus, como era o normal de todos os homens de Deus. Quando você tem uma vitória e você levanta um altar a Deus, significa o quê? Você reconhece que Deus é o responsável por aquela vitória. Você não diz, eu conquistei na força do meu braço. Você diz o seguinte, puxa vida, Deus me deu a vitória. Foi Deus. Não foi meu conhecimento, não foi minha sabedoria, não é minha aparência, não é a força do meu braço, não é o meu dinheiro, é Deus. Isso é levantar um sacrifício a Deus. Saul, o que ele fez? Levantou uma estátua para si. Foi lá, ganhou pelo poder de Deus, voltou e fez uma estátua para si. Ou seja, eu sou o cara. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você é o cara? Pergunta para o outro do outro lado, e você? É a cara? Tem o cara e a cara. Irmãos, Saul, veja bem, certa vez ele fazendo essas besteiras por aí, fazendo aquela coisa que é tudo aparência, olha o que ele fez. Chega Samuel, é um homem de Deus, veio para abençoar a batalha, falou para ele não fazer algo, ele fez, aí Samuel falou, eu vou embora, Saul, porque você só gosta da glória humana, você só pensa na parede, deixa eu ir embora. Sabe o que Saul fez? Segurou ele e disse o seguinte, fica para me honrar diante das pessoas. Samuel tinha acabado de falar para ele que Deus estava rejeitando a sua forma de viver. Deus estava rejeitando a sua forma de liderar. E ele pediu Samuel para ficar, não arrependido, mas para que Samuel era a figura, era o cara lá em Israel. Fica aí para você me prestigiar. Esse era Saul. Saul era um homem que só conseguia enxergar o aqui e o agora. Saul era aquela pessoa que o exército dele era formado só de homens valentes. Ele olhava alguém parecido com ele, grande, forte, falava, faz parte do meu exército. Ele colocava a pessoa no exército, ele não queria saber quais eram os princípios, os valores daquela pessoa. Queria um homem forte no seu exército. Esse era Saul. Isso representa. Saul é o referencial da glória do homem na Bíblia. Onde é que terminou Saul? Eu vou te falar onde ele terminou. Na eternidade como referencial, não. Ele terminou morrendo num campo de batalha. Aqui e agora. Porque a glória do homem não entra nem avança no reino de Deus. Glória do homem morre aqui. Tudo que você faz, que é glória do homem, vai morrer aqui. Não leva nada para o céu. Não tem parte divina, não tem eternidade nisso. Morreu aqui. Foi o caso de Saul. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é discípulo de Saul? Quantos discípulos de Saul tem aqui? Dá um glória a Deus. Estava dormindo, acordou agora, glória a Deus. Então, olha, agora vem cá, vamos ver aqui uma coisa aqui. Vamos trazer para os dias de hoje os discípulos de Saul. Vamos ver se você está trabalhando na glória de Deus ou na glória dos homens. Se você é discípulo de Saul ou não. Nós temos muitos jovens aqui. Quantos jovens solteiros nós temos aqui? Dá um glória a Deus. Sabe? Eu não sei se é glória a Deus ou misericórdia para você, mas amém. Uma hora, Deus muda a sua sorte. Então veja bem. Eu vou te falar, no meio dos homens solteiros. Sabe aquele cara que tem aquela fama de pegador?
eu acho que eles estão todos lá fora. Aqui não tem nenhum homem, porque se ele é crente, se ele é um homem de Deus, ele não vai gostar dessa fama. Ah, esse é o pegador. O que é o pegador? Aquele cara que fica com qualquer moça que ele quer. As moças estão atrás dele. Então ele tem essa alcunha. Aquele é o cara pegador, é o cara que vive da aparência. Ele gosta de chegar num lugar e as moças tudo olhar para ele, ou querer namorar, estar junto, não sei mais o que é isso. Pergunta aí para algum jovem que está do seu lado, você faz parte do grupo dos pegadores? Isso é glória do homem. Tá bom, olha aqui para mim, deixa os pegadores para lá. É glória do homem. E as mulheres, pastor? As mulheres é aquele grupo das sedutoras. Elas se arrumam para seduzir. Elas querem também chegar num lugar e todo mundo olhar. Nossa, sedutoras. Eu sei que não tem nenhuma moça aqui assim, nenhuma solteira aqui. Está tudo lá fora. Mas pergunta aí para alguém aí, tem alguma moça aí e fala, você faz parte do grupo das sedutoras? Olha aqui para mim. Tá bom, deixa as sedutoras, é que isso é glória do homem. Então veja, se porventura você tem isso dentro de você, eu quero te falar que você é um discípulo de Saul. Você está buscando a glória do homem. Porque para o homem ser um pegador, muito bom. Para a mulher ser uma sedutora, muito bom. Glória de homem. Como que é que Deus olha para o pegador ou para a sedutora? Deus valoriza isso? O homem valoriza. O ser humano valoriza. Mas tem mais. Já viu? Aquelas mulheres moças, que a vida delas é ficar bonita, tem que ficar bonita, cheia de botox, mas tá assim. Você olha para ela, você não sabe se ela está rindo, se ela está chorando, porque não tem mais expressão nenhuma no rosto, fica tudo paradinho, porque botox aqui, botox aqui, botox aqui. Eu não sou contra botox, não, tem misericórdia. Eu só sou contra você achar que isso vai te tornar mais bonito. A minha esposa, ela tem 60 anos. E aí ela fala, eu queria aplicar alguma coisa assim, tudo, vai não. Mas você é autoritário? Assim, não, é porque eu casei com uma mulher, eu não quero que ela seja outra pessoa. Eu quero que ela seja aquela que eu casei, eu apaixonei por aquilo, então eu quero que continue sendo aquilo. Mas você enche a sua cara de outra coisa, eu vou olhar e falar, quem é você? Eu vou acordar, eu vou olhar para o lado e falar, meu Deus, será que eu fiz besteira? Porque isso aqui parece não é minha mulher, ué. Eu conheço um casal que a irmã fez uma plástica no rosto, depois eu cheguei e falei, irmão, você está em adultério? O que é isso? Mas aquela ali não é a sua esposa. É? O que aconteceu com ela, então? Isso é glória do homem, quem está vivendo em função disso. Não estou falando que você não tem que preocupar com a sua aparência, estou falando que quando você vive em função disso, tem pessoas que não saem de casa, mulher que sai de casa, se não põe um botox. E o homem, pastor? O homem é aquele frango Chester, já viu? Vai para a musculação, o braço nem abaixa, é assim. É o frango Chester. Já viu um frango Chester? Ele é gordinho, musculoso, assim. Normalmente no Natal tem muito. É o frango Chester. Se o cara é magro, se o cara não tem muito músculo, ele nem sai de casa, vai lá para a academia e tá. Ele está buscando o quê? Glória do homem. Pastor, você é contra a musculação? Lógico que não. Eu estou até precisando fazer um pouco. Mas o negócio é o seguinte, se isso é a sua vida, você já viu, o cara vai lá, vira um Chester, depois põe uma camisetinha regata e aí sai. Vai num jantar com camisetinha regata, eu falo, mas o que é isso? Tem que mostrar, é a glória dele. Pergunta para alguém aí do lado, se tem algum Chester aí do seu lado.
Olha para cá, olha para cá. Deixa eu te falar, olha aqui para mim, deixa o Cesta para lá, deixa os botox para lá, olha aqui para mim. Eu só estou te mostrando que os discípulos de Saul só mudaram um pouco o formato, mas o princípio é o mesmo. Aparência. Aparência. Olha uma coisa que é muito discípulo de Saul. Hoje, adolescentes, jovens e até adultos, por incrível que pareça, eles fazem tudo para ter seguidores no Instagram, no YouTube. E o pior de tudo é que é uma contradição. Porque seguidores devia seguir a pessoa, mas não hoje. Os seguidores controlam a pessoa. O que é que o seguidor quer ver? Aí a pessoa faz para ele ver. Ele quer saber o que é que você come. Ele quer saber onde você dorme. Ele quer saber como que você acorda, a hora que você... Ele quer ver. É tudo aparência. E aí hoje a pessoa quer ter, faz tudo, paga por isso, muda a sua vida, muda princípios, muda valores para ter seguidores. Esse é discípulo de Saul. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está atrás de seguidores? Eu vou te falar uma coisa, se você está atrás de seguidores, eu sempre falo isso. Eu quero te falar que já tem 2 que te seguem, e isso aí verdadeiramente é importante. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o tipo de seguidores que você precisa. Então veja bem. Isso tudo é aparência. Tem um programa aí na televisão, que tem uns 20 anos que eu não assisto, mas eu vejo reportagem. Um tal de Big Brother, sei lá, se é o nome certo. Eu fico pensando, eu não acredito que crente vê aquela porcaria. Porque é o seguinte, ficar mostrando a vida do outro, expondo sua aparência, aqueles trem, tudo que acontece. Mas o que eu quero ver da vida do outro? Eu quero ver a vida de Jesus. Se tiver um Big Brother de Jesus, isso aí eu quero participar. Na verdade, tem um Big Brother de Jesus. Vou te mostrar aqui. Isso aqui é o Big Brother de Jesus. Assista isso, veja isso, leia isso. Você vai saber tudo da vida de Jesus. Essa aqui é a vida que interessa. Esses são os discípulos de Saul, intrometendo na vida do outro, querendo saber o que o outro fez, querendo em tempo real ver o que é isso, meu Deus. Discípulo de Saul, aparência. Você já viu que o mundo vive em função de dinheiro, de posição, mata e rouba por dinheiro. O que é dinheiro? É aparência. O dinheiro só pode comprar aparência. Dinheiro compra um carro, compra uma casa, compra roupa, compra um monte de coisa, mas não compra descanso, não compra amor, não compra santidade, não compra nada disso. O dinheiro só compra aparência. E o pior de tudo, tem muito crente correndo para buscar dinheiro. Discípulo de Saul. Posição. No mundo é muito importante a posição que você tem. Aparência. Discípulo de Saul. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Tem um discípulo de Saul aí? Pergunta para o outro do outro lado. Há um discípulo de Saul aí? Olha para trás. Vê se você vê algum discípulo de Saul. Então eu te falei aqui da glória do homem. Todas as vezes que você pensar em glória do homem, lembra de Saul. Mas acontece tem a glória de Deus. Nós precisamos ter exemplo disso. E aí o que é que Deus falou para Samuel?
vai lá na casa de Jessé, porque eu escolhi um rei ali. Aí passa Eliabe, passa os outros irmãos de Davi, 7, todos. Eu imagino aquele Jessé e a esposa dele devia ser uns monumentos, que os filhos eram tudo bonito, tudo grande, tudo forte. Passa um, Deus fala, não, tem muita aparência e tem pouco coração. 2, do mesmo jeito, 3, 4, 5, 6, 7. E aí não aparece mais ninguém. Samuel fala, Deus, o que é que está acontecendo? Deus fala, não, tem mais. Aí ele pergunta para Jessé, Jessé, acabaram os seus filhos? Fala, não, tem mais um aí. Mas ele é um adolescente. Eu já falei para os irmãos, você sabe que adolescente, até o cara ser adulto, ele é uma pessoa assim meio disforme, né? Às vezes o nariz cresce demais antes do resto do corpo, ou a orelha, ou a boca. Você olha para um adolescente sempre, ele parece um ET, porque parece que não é proporcional. Só depois que para de crescer tudo, é que aí volta à normalidade. Então você aí, cheio de espinha, tudo. Então você que é adolescente, fique em paz. Vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar, fique em paz. Depois você envelhece, piora tudo. Mas você vai melhorar. Vai melhorar. Esse era Davi. A aparência dele. A Bíblia fala que ele era até boa aparência, mas adolescente devia ser disforme. Aí chega Davi. Deus fala, esse. É esse. Eu estou olhando e estou vendo o coração dele. Ele manifesta a glória de Deus. Ele não está preocupado com a glória do homem. Esse é o homem. Então Davi representa a glória de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração como o coração de Deus. Deus falou, esse adolescente, disforme, ele tem o mesmo coração que o meu. Ele tem o mesmo brilho. Ele pensa, ele sente, ele deseja o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo. É esse. Levanta, Samuel, unge esse, porque esse carrega a minha glória. E aí, quando você vê o reino de Davi, olha o que acontece. Assim que ele assume um reino, ele reúne toda a sua liderança e fala assim, olha, na época de Saul, na época da glória do homem, a arca de Deus estava lá num canto. Mas agora, eu quero ela no centro do meu reino. Vamos buscar a arca de Deus que está lá no canto e trazê-la para Jerusalém, que é a capital do meu reino. Eu quero olhar do meu palácio e ver a glória de Deus. A arca representa a presença de Deus manifesta. A arca é quando a presença de Deus não é só um conceito. A arca é quando você pode tocar, pegar na presença de Deus. Você vê pessoas curadas, pessoas sendo restauradas, casamentos restaurados, pessoas prosperando. Você vê pessoas sendo transformadas. Você vê pessoas batizando pessoas. Por quê? Porque a presença de Deus naquele lugar é manifesta. Você vê os capirotos correndo, o diabo saindo, porque eles não conseguem ficar na presença de Deus. Então a arca aponta para a presença de Deus manifesta. Não é algo etéreo, não é algo conceitual, é algo prático. Porque a arca, você estava vendo ela, era a presença de Deus, você estava vendo com seus olhos naturais. E Deus falou, esse é o cara que tem a minha glória. E esse demonstrou assim que assumiu o reino total. Ele reinou 7 anos lá em Judá, depois o reino todo. Quando ela assumiu todo o reino, ele trouxe a arca. Por que ele trouxe a arca? Porque a glória dele não é de homem. A glória dele é de Deus. Ele é atraído pela glória de Deus. Ele tem
apego pela glória de Deus. Ele sabe que ele não é nada, mas que Deus é tudo. Ele sabe que a força do braço dele não consegue nada. Ele tem alegria com a presença de Deus. Deus falou, esse é o cara, isso é o que pode reinar no meu reino, porque ele carrega a minha glória. E a primeira coisa que Davi fez, traz a arca. Quantos discípulos de Davi nós temos aqui? Dão glória a Deus. Levanta a mão e dá glória a Deus. Ficou a mão levantada. Vira para quem está com a mão levantada e fala, então traga a arca. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como que você trouxe a arca para a sua vida? Pergunta para a pessoa, qual a demonstração que a arca está na sua vida? Eu vou te falar uma das demonstrações que a arca está na sua vida. É quando você batiza pessoas. Eu tenho certeza que eu estou olhando aqui para centenas de pessoas que nunca batizou uma única pessoa em toda a sua vida cristã. Como então que abraça e quer a presença de Deus, mas não batiza nenhuma pessoa? Cadê a manifestação da presença? A maior manifestação da presença de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é justamente gerar novas vidas. Qual foi o legado que Davi deixou para você e para mim? A Bíblia diz que Davi, o homem que carregava a glória de Deus e não a glória do homem, o que é que ele deixou para você e para mim? A Bíblia diz que ele, Davi, estabeleceu o seu reino, teve vitória contra todos os seus inimigos. Depois que todo mundo reconhecia, olhava para ele e falava, esse é o rei. Depois que ele avançou, cresceu, sabe o que ele fez como legado para mim e para você? Ele deixou um plano de construção da casa de Deus. Ele queria construir. Deus falou, não, rapaz, não tem jeito de você construir uma casa para mim. O teu filho vai construir uma casa para mim. Porque Deus não habita em casa feita por homens. E somente o filho de Davi, que é Jesus Cristo, pôde verdadeiramente construir uma casa para Deus. Mas Davi deixou o projeto, deixou a inspiração, deixou o legado. Que quem carrega a glória de Deus quer construir casa para Deus. Quem está envolvido na casa de Deus. Quer edificar a casa de Deus. É isso que ele deixou para mim e para você. O que Saul deixou? Construir uma estátua para si. O que Davi deixou? Construir uma casa para Deus. A glória do homem é para ele. A glória de Deus é para Deus. Então nós temos aqui dois grupos. Eu falei ontem aqui, se você estava aqui, pelo jeito estava, né? Por essa quantidade, você estava aqui ontem. Nós passamos um dia inteiro buscando o Senhor, manifestando a presença de Deus. E falei, você tem duas formas. Você pode vir numa reunião como essa e depois você viver para si. Pega o poder de Deus e construa algo para si. Falei, nossa conferência não é para isso. A nossa conferência vai despertar você para desfrutar da presença de Deus, para construir a casa de Deus. Então nós temos um grupo de homens, de mulheres, que estão vivendo em função de si mesmos, em função da sua própria glória, da glória dos homens. Certa vez, Jesus falando da sua morte, Pedro levantou, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode morrer, não sei mais o quê. Jesus parou e falou, arreda Satanás. Mas aí Jesus falou para o Satanás, não para Pedro. Tu és para mim pedra de tropeço, porque você só cogita das coisas dos homens. Então o diabo trabalha em cima da glória do homem. Qualquer pessoa que esteja vivendo em função da glória do homem, do aqui e do agora, ele está sendo influenciado pelo diabo. Esse é um primeiro grupo.
O segundo grupo são aqueles que experimentaram a glória de Deus, que foram transformados, que o seu coração é para Deus, que eles estão trabalhando, edificando, colocando seus recursos, seu tempo, sua vida na edificação da casa de Deus. Esse é o segundo grupo. Mas infelizmente tem um terceiro grupo. Então olha, aqui é o grupo da glória de Deus. Aqui é o grupo da glória do homem. Mas tem um terceiro grupo, que não faz parte desse grupo, que deveria estar aqui, mas ele é crente olhando a glória do homem. É o famoso muro. Ele está no muro. Ele é crente, é eterno, mas a visão dele não é de glória de Deus, não é de eternidade, é de glória do homem. Esse grupo, ele quer viver a vida com Deus, trazendo o mundo para dentro dela. E aí, ele quer chegar no prédio da igreja e ver algo muito parecido com o mundo. Nas cores, nos aparatos. Ele quer chegar na casa de Deus e não ver uma casa como a casa de Deus. Ele quer chegar e ver como algo que fosse glória do homem. Esses dias um pastor estava me falando. Eu conheci uma pessoa, aí andava com ele e tudo, depois a pessoa se afastou, tempos depois se encontrou com a pessoa novamente. E aí falou, como é que você está? Falou, estou muito bem. O irmão falou para o pastor. Falou, mas você está bem? Como está a sua vida com Deus? Foi maravilhosa. Eu queria que você fosse conhecer minha igreja, pastor. O irmão falou para ele. Porque lá são as melhores cadeiras que eu já sentei na vida. O telão de LED, você não tem ideia. A qualidade do som é algo poderoso. É o melhor lugar que eu já estive até hoje. O pastor perguntou, mas tem mais alguma coisa além disso? Isso basta. Glória do homem, meu Deus do céu. Cadê a presença de Deus? Nada contra a cadeira boa. Eu fico olhando você sentado nessa cadeira o dia inteiro, fico com compaixão de você. Mas é o que nós temos hoje por momento. Mas a glória de Deus, tenho certeza que ela encheu sua vida aqui, está enchendo. Seria melhor com a cadeira melhor, mas se estiver só a cadeira e sem glória, aí você escolhe. Se você escolher a cadeira e for a glória, então isso é glória de homem. Esse dia eu estava lendo uma reportagem de uma balada gospel. Eu fiquei pensando, quem vai na balada gospel? Por que tem um nome de balada? Eu fiquei pensando. Porque eu não sei, eu já li algumas vezes a Bíblia, mas parece que eu nunca encontrei essa palavra na Bíblia, balada. Não, pastor, é porque é um negócio contemporâneo. De quem? Quem inventou isso? Igreja ou mundo? Então, a balada gospel. Não. É uma festa de ímpio dentro da igreja. Não, não é festa de ímpio, não. Não tem bebida alcoólica. Não, mas tem tudo que o ímpio tem. Porque a pessoa está na igreja, mas o coração dele está aqui. Ele saiu da balada lá, mas ele não quer sair. Ele quer só mudar um pouco. Ele quer só melhorar a aparência da balada. Não, pastor, mas isso aí é a forma de atrair pessoas de lá. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não atrai ninguém das trevas com coisas das trevas. Você atrai trevas com luz. Esse muro, sabe quem é que fica no muro? Quem não viu a glória de Deus, abraçou e falou, isso sou eu. Ele é crente, mas tem vergonha de falar que é crente. Se alguém fala assim, você é crente? Não, peraí, crente não, eu sou assim, eu sirvo a Deus. Eu sou espiritualista.
Ele tem vergonha de falar que é crente. Por que ele tem vergonha de falar que é crente? Porque a identidade da glória de Deus não está formada nele. Porque se alguém perguntar para mim se eu sou crente, eu sou, você quer que expulsa demônio de sua vida? Porque pela pergunta eu sei que tem demônio aí. Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim, vai ter problema depois. Aquele que não pode falar, eu sou crente, fala que é crente, meu Deus do céu. Quem tem algum crente aqui? Aqui você está levantando a mão. Você levanta a mão lá fora também, eu sou crente. Você entra no vagão do metrô, aí tem aqueles crentes assim, bem despachados. Aí ele começa a pregar lá dentro. Aí você vai para o canto e fala assim, deixa eu olhar aqui, senão os outros vão pensar que eu sou crente também. Eu quando entro, de verdade, eu não tenho coragem de fazer isso não, eu sou muito introvertido. Mas eu fico orando, Deus tem misericórdia, eu quero ser como esse homem ali. Me ajuda, Deus. Eu não tenho vergonha do que eu sou. O muro é para aqueles que não têm uma identidade da glória de Deus. A identidade da glória do homem está muito misturada, ele tem muita dificuldade em assumir que agora ele vive um outro momento, ele vive uma outra vida, infinitamente superior, porque ele não fala, porque ele não entendeu o que é superior. O jovem chega na nossa igreja, nós para diferenciar glória de homem e glória de Deus, o relacionamento entre dois jovens nós chamamos de corte. Mas hoje tem jovens que fazem questão de falar, eu sou crente, mas eu não gosto desse negócio de corte. Eu falo, meu Deus do céu, sai desse muro. Decide o que você quer. Eu vou te falar, o que Deus fala sobre o muro? Deus fala o seguinte, tem gente que é frio, glória do homem. Tem gente que é quente, glória de Deus. Mas tem uns que são mornos. Sabe o que Deus fala? Estou a ponto de vomitar da minha boca os mornos. Porque não é nenhuma coisa e nem outra. Ele é uma mistura. E não tem mistura no reino de Deus. Quero te falar, esse muro aqui não é divino, isso aqui é do inferno. Aqui é crente mantido em escravidão pelo diabo. Devia estar ali, mas está aqui. Não está lá, porque não faz mais parte, é uma nova criatura, mas está preso ainda pelo diabo. Então nós temos 3 grupos. Da glória de Deus, ou da glória do homem. Da glória de Deus. E do muro. Eu vim aqui para te desafiar a escolher qual grupo você quer fazer parte. Ah, pastor, é lógico que é a glória de Deus. Não, não, não. É mais do que isso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você faz parte de qual dos 3 grupos? Pergunta para o outro lado, qual grupo você faz parte? Eu e você precisamos fazer uma escolha. Deixa eu te falar aqui algo. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Ouça bem. Para que eu e você fizéssemos parte do grupo da glória de Deus, para restituir a glória de Deus na sua vida, Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Custou caro a Deus te tirar daqui e te colocar aqui. E Jesus faz parte de qual grupo? Olha o que a Bíblia diz. Isaías 53, a partir do verso, vamos ler a partir do verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Agora começa a descrever Jesus. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabem o que é padecer. E como quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Ou seja, Jesus não tem nada de aparência. Não tem nada da glória do homem. Jesus é completamente glória de Deus. Eu e você, quando aceitamos Jesus, fazemos parte desse grupo. 0 glória humana, 100% glória divina. Jesus puxa esse grupo. Você vê as fotos de Jesus aí, que é, sei lá, quem criou aquele negócio? Aquilo ali não tem nada a ver com a aparência de Jesus. A aparência de Jesus está descrita aqui. Jesus chegava, não era a aparência dele que chamava a atenção, era quando ele abria a boca. É quando ele impunha as mãos sobre alguém. Aí, você via a glória de Deus. Mas quando você olhava para ele, falava, meu Deus, que é esse homem? Para que alguém pudesse identificá-lo, Judas teve que dar um beijo nele. Senão ninguém iria conseguir saber quem era ele. De olhar. Eu e você fomos chamados para a glória de Deus. E o nosso padrão chama-se Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Davi, discípulos de Jesus Cristo, não discípulos de Saul. Nós não estamos no muro. Por que não estamos no muro? Porque nós achamos algo infinitamente superior. Mas eu preciso enxergar isso. Você precisa enxergar isso. Porque eu vim aqui justamente para chamar aqueles que querem desfrutar e representar a glória de Deus. Agora eu vou te falar uma coisa. Deus está procurando. Quem que Deus está procurando? Vamos ver. Está aqui, ó, Atos. Atos capítulo 3. Olha o que diz. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, glória do homem, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. Tendo tirado levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esses aqui abraçaram a vontade divina. Esses aqui abraçaram o propósito divino. Esses aqui querem a glória de Deus. Não estão aí para fazer uma estátua para si. Está aí para fazer um altar ao Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Amoroso. Mas tem algo. Deus está aqui. Buscando, procurando alguém que quer representar a glória de Deus. Alguém que ama, que percebeu, que teve uma experiência com a glória de Deus e olhou para trás e virou a página e falou: somente isso é o que eu quero a partir de agora. A glória de Deus. Deus está procurando. Deus está procurando. E aqueles que querem ser achados por Deus, eu quero que você levanta e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Grita, fala para Deus: eis-me aqui, Senhor. Estou à disposição. Ora, fala com Deus agora. Só você e o Senhor. Ora, que eu vou orar por você logo em seguida. Ora, é você e Deus. Fala para Deus: eu quero a tua arca. Vou trazer a tua arca. Vou construir a tua casa. Vou me envolver com o Senhor, com a tua glória.
Porque essa é a boa nova do Evangelho. Agora a glória de Deus está à minha disposição. Fala isso para Deus. Só você e o Senhor. Esqueça quem está do seu lado. Porque Deus está buscando. Deus está passando. O Espírito Santo passa agora. Buscando. E você fala para Deus: eis-me aqui, acha-me a mim. Eu quero, eu desejo. Fala para Deus: quero sair do muro. Ora agora com a pessoa que está do seu lado, que também quer a glória de Deus. Fala: irmão, irmã, me ajuda. Se algum dia eu estiver no muro, me tira de lá. Ora. Ora juntos. Faça aliança. Conecte-se. Para que você viva tão somente pela glória de Deus. Ore. Vocês aí junto, ora, falei: eu quero mais glória, mais glória, mais glória, mais glória, mais presença, mais arca, mais a arca. Ora, clama, grita, peça, suplica. Fala: eu quero mais manifestação da presença. Eu quero mais glória de Deus na minha vida.
Irmãos, nós vamos orar mais daqui a um pouco. Agora olha aqui para mim, todos. Olha aqui para mim. A glória do homem termina num campo de batalha aqui na terra. A glória de Deus não tem fim. Você vai reinar pelos séculos dos séculos com o Senhor. A grandíssima maioria aqui são pessoas solteiras, jovens. Eu quero te falar uma coisa. A bateria, por favor, para um pouco. Então, olha. Você, agora, está fazendo uma das maiores decisões e mais importantes de toda a sua eternidade. Sabe por que nós chamamos de radicais livres? Porque a glória de Deus só é possível viver com radicalidade. Que radicalidade? Não é com pessoas, é com estilo de vida. Seja radical com o estilo de vida do homem, com a glória do homem. Seja radical. Radicais livres. Livres por quê? Porque você pode escolher. Jesus te deu condições de escolher. O mundo não consegue. São escravos do diabo. Não tem jeito deles escolherem. Somente quem crê em Jesus Cristo é que pode escolher. Quem é livre é quem conheceu a verdade. A verdade vos libertará. Somente quem tem em Cristo pode escolher. Escolha a vida. Escolha a glória de Deus. Seja radical com isso. Não permita que a glória de Deus seja contaminada com alguma coisa de glória de homem. Porque essa glória te coloca na eternidade. Vida sem fim. Não, mais do que isso. Vida sem fim, vivendo o que Deus vive. Se você não consegue entender isso, em nome de Jesus, peça revelação a Deus. Mas com entendimento ou sem entendimento, escolha a glória de Deus. E o seu entendimento, e a sua clareza, e a sua revelação, e a sua compreensão vai aumentando. Mas jamais abrace a glória do homem, porque você é eterno. E a glória do homem é só pro aqui e pro agora. Não tem glória de homem nos céus. Quem gosta da glória de homem, como diz Jesus, é o diabo. Deus abomina. Você foi chamado para cá. Glória de Deus. Você é um radical livre. Faz jus ao seu nome. Nós vamos cantar uma música agora. É uma música que tem tudo a ver com o apelo que eu estou fazendo. Agora, em nome de Jesus, cante. Em nome de Jesus, faça dessa música a sua oração. E pode ter certeza que a sua vida está sendo mudada hoje e eternamente. Mudança que vai durar toda uma eternidade. Vamos cantar.